morrendo sem Cristo. E outras estão parabenizando o que não há para ser parabenizado. Pois sem a vida em Cristo, que parabéns eu posso dar para alguém? Eu posso dizer para esse alguém, nasça de novo. Aí eu falo, parabéns, eternamente. E agora você vai viver uma vida eterna. Creio que a vida eterna não vai ser quantificada ano por ano. Porque isso é coisa do homem. Não é coisa de Cristo. Não é coisa de Deus. Eu estou falando aqui não é religião. Estou falando aqui de vida espiritual. E uma vida espiritual é sofrida. Porque há uma guerra entre a carne e o espírito. Está na Bíblia. Esse corpo carnal anseia por coisas mundanas que a gente tem que morrer para elas. E quanto a espiritual, milita contra a carnal, mostrando a vida espiritual, a vida sobrenatural. E é isso. O conflito de um homem uma mulher, que nasceram de novo com o mundo é muito grande. E esse conflito vai desde o cônjuge, filhos, os pais, amigos, negócios, tudo. É um estilo de vida diferente. Por isso que a própria Bíblia fala em assembleias e fala do corpo de Cristo, a noiva de Cristo, a igreja de Cristo. Ou seja, ou nós temos uma unidade em Cristo, ou nós não estamos unidos, porque não temos Cristo. Cristo em ti, Cristo em mim. Por isso que eu falo Cristos, mas isso é espiritual, não existe Cristo no plural. É Ele em ti, Ele em mim, que realmente nos une. Para ser homem e mulher, pai e filho, sócios, parceiros. E aí, por isso que a gente fala amados em Cristo. Só sermos realmente amados em Cristo, que nós podemos ter uma vida no reino. Senão, um no mundo e outro no reino, é muito difícil o convívio. Pois os universos são totalmente diferentes. A Bíblia fala isso. Fala que o Filho de Deus discerne todas as coisas. Ou seja, ele conhece, ele sabe. Mas quem está no mundo, o ímpio, o religioso, ele não discerne o Filho de Deus. Ele não consegue ver Cristo no Filho de Deus. Mas o Filho de Deus percebe Cristo no outro. Pois ambos estão no corpo de Cristo e se identificam através de Cristo, através de uma vida espiritual. Isso é muito difícil. Foi para Cristo. Tem que ser para os discípulos de Cristo. Você tem coragem para viver essa vida onde você tem que largar o mundo no sentido que ele não é mais prioridade. Largar o mundo no sentido que só com o melhor amor que eu posso amar meu filho, minha filha, meu marido, minha mulher, meu amigo, meu parceiro, minhas coisas, meu próprio corpo. Se eu não tiver Cristo, eu não amo nem meu próprio corpo. Eu posso sim cuidar dele para efeitos estereótipos, mas não para efeitos de servir a Deus. Bom, vamos escutar o preletor. Cada um de nós. Irmãos, por isso que Paulo diz, os sofrimentos do tempo presente, lá em Romanos, no capítulo 8, ele vai começar ali a partir do versículo 19. Os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Então, aqui você vai ver, versículo 24. Diz, e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Versículo 25. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou o cálice, dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue. Aqui eu quero tomar essas duas frases. Isto é o meu corpo,
E aí ele vai dizer que este cálice é a nova aliança no meu sangue. Isto é o meu Então, ele corpo. está falando do pão verdadeiro, que é o corpo dele, o cálice de vinho, não importa. Senhor, isso é um sentido figurativo da vida espiritual de Cristo. Mas é espiritual, não é religioso. Corpo e a nova aliança no meu sangue. Essas duas frases, elas traduzem, elas explicam para nós a eterna doutrina do perdão. Você nunca pode ler essas frases e ignorar esse fato. Essas duas frases, elas explicam para nós. Isto é o meu corpo. Aquele corpo que foi esbofeteado, foi cuspido, foi dilacerado. Quando ele foi levado diante de um especialista na arte da tortura, ele foi amarrado com seus braços abertos, curvado sobre um tronco, e ali ele recebeu 39 açoites. 39 açoites. Este foi o sofrimento do nosso Senhor. Lembrar que as pessoas estão comemorando hoje a Páscoa, mas elas deviam estar ouvindo isso. E se elas estão procurando glória, o ovo de Páscoa, nas relações familiares, nas festinhas de família, elas não estão procurando o melhor amor. Porque o melhor amor é lembrar de Cristo, que deu a vida, que foi sofrido daquele jeito por nós, para nós podermos ter uma vida espiritual. E nós estamos aqui fazendo festinhas na vida natural, celebrando o quê? Nosso ego, as nossas posses, as nossas alegrias efêmeras. Sem Cristo é efêmero. E não adianta falar de Cristo de uma forma religiosa, continua sendo efêmero. É vida espiritual. É uma mudança de vida. É um novo paradigma. É um estilo de vida. Ser cristão é um estilo de vida. Sofrido, foi para Cristo e será para qualquer discípulo de Cristo. Você vai ver cada ponto, cada humilhação, cada zombaria, cada injustiça. Mas há algo muito importante que eu quero te mostrar. Porque quando você estuda sobre as 7 palavras que ele proferiu na cruz, um especialista, um médico legista, reconhecido no mundo todo, eu já disse isso algumas vezes aqui, ele era diretor do Instituto Médico Legal de Nova York. Ele gastou 40 anos, e falou isso aqui com cuidado, para fazer a autópsia do corpo de Cristo, da morte de Cristo. 40 anos. Ele gastou 40 anos. Imagine uma família esperando a autópsia do corpo do seu ente querido por 40 anos. Eles já teriam esquecido disso. Ele gastou 40 anos. Porque não foi uma morte qualquer. Por que ele gastou 40 anos? Frederico Zugibe, ele gastou 40 anos para fazer essa autópsia, para poder entender, porque não era só uma questão de explicar do ponto científico, porque havia questões que ultrapassavam o entendimento científico. Sua própria hematidrose, como as suas veias sudoríparas, elas dilataram. Então ele gastou muito tempo para entender esse impacto de emoção que ocorreu no nosso Senhor ali no Getsemane. Porque a sua expiação, ela começa no Getsemane e termina na cruz. O Getsemane é só um prelúdio da cruz. Por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque eu temo que um dia nós percamos isso de vista e a mesa do Senhor se torne algo comum, algo religioso, uma prática qualquer. Não. O Senhor precisa nos trazer de volta para esta mesa, com os nossos corações rasgados de amor por Ele, humilhados, de não nos sentirmos dignos que o Rei do Universo
o Criador da vida, o Autor da vida, aquele que criou todas as coisas.